Fala pessoal, voz da comunidade passando por aqui para bater um papo hoje com ele que prontamente aceitou, honrou aqui o nosso convite, o Rivonaldo, ele que é sócio proprietário da R2 Vida e está aqui junto conosco para esse bate-papo aqui do nosso podcast. Vai estar tirando algumas dúvidas, se é que existe aí, de vocês moradores, de vocês seguidores. E ele está aqui pronto para responder a qualquer um de vocês, certo? Então, Rivonaldo, primeiramente é uma satisfação receber você aqui. Você que algumas vezes, né, já nos apoiou ali no nosso torneio de rua. Sim, sim. E é uma satisfação, cara, ter você aqui junto conosco. E primeiramente, como de costume, eu peço para que você se apresente aí para quem está em casa. Para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho agora da história do Rivonaldo. Pode ficar à vontade, esse espaço aí é seu. Vamos lá. Meu nome é Rivonaldo, eu sou proprietário, sócio proprietário da empresa R2 Vida, ambulância, né? Morador do Conjunto João Sampaio já desde 2007. Estamos no ramo da saúde como condutor de veículo de emergência e socorrista há 2 anos, trabalhando em prol da sociedade. Esse é o nosso trabalho. Esse é o seu trabalho, né, Rivonaldo? Esse é o meu trabalho. Então, através desse seu trabalho, você pode dizer que enfrenta esse trânsito aí. Uma beleza. É uma beleza, né? Oh, Para não dizer o contrário. pois é, para não dizer o contrário. Mas é natural, né? Uma capital, Isso. Maceió, uma capital, e assim, haja vista que nós perdemos um bom pedaço da malha viária Sim. depois de 2018, né? Isso. Então todo o trânsito ficou basicamente concentrado na Avenida Fernandes Fernandes Lima e Lima. na Via Expressa. Então a gente ainda tenta achar algumas saídas, alguns atalhos quando precisa para poder chegar o mais rápido possível ao paciente ou levá-lo à unidade, mas o trânsito não é fácil. Não é Não fácil. é fácil. Rivanaldo, e para quem não conhece ainda, vai passar a conhecer a partir desse momento a R2 Vida. O que é a R2 Vida? O que faz a R2 Vida? Sim. Onde começou a R2 Vida? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. A R2 Vida, ela tem uma história que ela começou como ambulância, ela começou num embrião, digamos assim, de ideias, né? Eu vi uma ideia, acredito que em 2025, mais ou menos, e me interessei pela ideia que foi o plano assistencial de ambulância. E essa ideia ficou na minha cabeça. Porém, eu era ainda funcionário de outra empresa e fiquei com essa ideia na cabeça e Ficou estudando ali. Exatamente, fui estudando, fui para a internet, fui pesquisar como é que funcionava, até porque esse plano, ele é novo em Alagoas, mas existe em outros estados já há um bom tempo. Uhum. Então, eu fui pesquisando para saber como que funcionava, como que tem que ser e tudo. E depois de tudo isso veio a dúvida de como seria o nome da empresa quando ela surgisse, né? Porque até então eu era funcionário. Entendi. E como eu já tive uma marcenaria, e o nome da marcenaria era R2 Planejados. E eu queria manter o R2. Entendi. Por que que o R2? Porque, muito embora meu pai não faça parte da empresa, como no caso da ambulância, mas ele fez parte comigo na marcenaria, e o R2 era R2 de Rivonaldo pai e Rivonaldo filho. Ah, entendi. Por isso então R2. era 2R, né? 2R, Entendi, exatamente. entendi. Aí como não combinava muito 2 R's, então Aí ficou... você fez o contrário, Fiz o contrário, né? R2. Aí ficou R2 Vida para combinar. Porque saiu do segmento da marcenaria e E quer queira, passou- quer não, passou a tratar com vidas, né? Com vidas, Entendi, exatamente. entendi. Aí nós saímos e criamos a empresa. A criação da empresa R2 Vida, na verdade, ela se deu de uma maneira muito rápida, porque ainda quando funcionário, eu já tinha minhas ideias de como seria caso montasse, mas não tinha capital.
como montar uma empresa sem capital, sem condições, mas assim, Esse é o grande X da questão, X da né? questão, até porque uma ambulância não é barato. É não. E você montar uma ambulância também não é barato. Todos os equipamentos, que assim, a minha ambulância ela é pequena, é uma Fiorino, mas ela é bem Bem equipada. equipada. Ela, pronto. Se você pegar uma ambulância hoje do SAMU básica, estou falando de básica, e você pegar a minha ambulância, o que tem dentro da ambulância do SAMU Tem na básica, sua. tem na minha. Eu tenho até material que não é necessário, assim, exigido pela vigilância sanitária para uma ambulância básica, eu tenho dentro da minha ambulância, Já por já prevenção. por questão de prevenção. Sim. Até porque, assim, já venho do ramo há 2 anos, né, Sim. trabalhando em outras empresas e conhecendo, a gente vai vivendo, vai vendo as experiências, as situações de alguns pacientes, e aí eu fui agregando algumas coisas para que, quando montasse, a gente já soubesse o que ter dentro da ambulância. Agora vamos dar uma pausazinha aí, porque Sim. agora bugou a mente. Fique à vontade. Você trabalhava na marcenaria Isso. Eu trabalhava e na marcenaria. aí depois da marcenaria você já entrou no ramo da saúde, Eu vejo, aí é uma situação que Porque eu imaginei que você saiu da marcenaria já para pulou pra ambulância. ambulância. Não foi bem assim. Ah, Demorou 2 anos. entendi. Porque quando eu estava na marcenaria, eu adoeci, eu tive depressão e ansiedade. Junto. Certo. Que eu vou dizer uma coisa para você. É horrível você ter depressão e ansiedade Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. Porque a depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. Então você É uma mistura, né? Então eu passei 2 anos, vamos dizer assim, 2 anos sabáticos, 2 anos parado, Uhum. praticamente sem fazer nada. Passados esses 2 anos, tratamento, medicação, tudo mais e tal, eu tive um sonho e nesse sonho era dirigindo Uma ambulância. Quando eu acordei, eu já tinha categoria D, porque para ser condutor de veículo de emergência tem que ter a categoria D. Aham. Então eu fui atrás de fazer o curso de veículo de emergência. Uhum. Quando eu fiz esse curso, aí eu sim, fui à procura de trabalho como condutor de veículo de emergência em 2024. Já estava capacitado, né? Já estava capacitado. E aí fui chamado para a primeira empresa, trabalhei lá um mês, fui sair, fui chamado para a segunda empresa e trabalhei quase 2 anos nessa segunda empresa. Foi de onde eu saí e criei a A R2 R2. Vida. Ah, entendi agora. Entendeu? Entendi. Agora, uma situação em relação à R2 Vida, que quando eu falei que foi muito de repente a criação da empresa, apesar de que eu já vinha Estudando. preparando até contrato, essas Aham. coisas todas, porque o nosso plano assistencial ele tem um contrato, teve que passar por advogado, tudo isso e mais e tal. Então, mesmo assim, a ideia ainda não era para agora. Entendi. A gente primeiro ia, como você sabe, a enfermeira que teve lá no dia do torneio, nos dias Sim, do torneio, sim. é minha sócia. Sim. Então, eu estava, inclusive, a pergunta foi minha para ela. Nós dois trabalhávamos junto na mesma ambulância, na mesma empresa. E eu disse a ela, digo, olha, ô Leide, se eu comprar uma ambulância, montar uma empresa, tu quer entrar de sócia comigo? Já foi bem direto. A gente trabalhava 12 horas por dia sim, dia não, era 12 por 36 o meu plantão. Então, assim, a gente conversava muito, o dia todo, né? Quando não tem paciente, lógico, né? Quando tem paciente, ela tem que cuidar do paciente. Então, a partir daí, ela foi parou, eu vou. Mas foi aquele voo, tipo assim, acho que isso nunca vai acontecer. Para não dizer o não, né? Para não dizer o não, eu vou dizer que vou. Aí, mas, passado um tempo mais para frente, aconteceram algumas coisas na empresa que eu trabalhava, enfim. E, para você ter ideia, hoje a R2 Vida existe por causa de R$ 104, você acredita? Por causa de R$ 104 reais. R$ 104. Poxa. Conta aí essa história aí pra gente. Vou lhe contar. Conta aí. Eu estava de plantão um dia e a empresa me requisitou que eu fosse fazer uma viagem de UTI móvel, porque eu era condutor da básica, de unidade básica, mas também de UTI móvel. Até por isso que eu fiz o curso de socorrista também, Uhum. porque são distintos, o curso de condutor de veículo de emergência do curso de socorrista. E aí eu fiz o curso de socorrista para também ser condutor de veículo de emergência, no caso UTI móvel.
E a empresa me requisitou que eu fosse fazer um transporte de um paciente, buscar em Pilar e trazer para Maceió, para um hospital lá no Farol. Nesse dia eu fui, já depois do meu horário, depois do meu plantão, fui, tranquilamente. E na volta, eu não sei se na ida ou se na volta, mas passei num radar acima da velocidade permitida, que é 60 km por hora, mas era uma UTI. Uhum. E eu estava com o paciente. Uhum. Então, chegou a multa do DENIT. Os R$ 104. R$ 104. Aí o cidadão, o proprietário da empresa, me chamou. Disse, Ronaldo, vem aqui, por favor. Tudo bem. Estava de plantão, fui lá na residência dele. A gente tratamos de outros assuntos e no final ele disse, tem uma multa aqui do DENIT, daquele dia que você fez aquela UTI lá para o Pilar. Eu digo, sim, mas UTI, ambulância, UTI, é só recorrer. Não, mas recorrer dá muito trabalho, vai para lá, vem para cá e tal, é muito documento. Eu prefiro pagar. Eu vou pagar e você depois me paga. Me pegou de calças curtas, tudo bem, tá certo. Aí pagou. Posteriormente eu paguei. Quando foi depois, 2 meses, acho que depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, Ivonaldo, tem UTI para Palmeira dos Índios. Eu tinha começado a trabalhar às 7 horas da manhã, meu plantão se encerrava às 19. Certo. Aí às 19, quando eu estava guardando a minha ambulância que eu rodava, que era o meu xodó na época, aí a empresa me requisitou de novo. Você pode ir? Eu digo, posso. Mas aguarda um pouquinho que a gente está fechando. Tudo bem. Aí 9 horas da noite, olha, tá, não vai ser mais uma, não, são 2. Você vai primeiro na Pajuçara, com a enfermeira e o médico, vão fazer um procedimento com o paciente lá. Depois você sobe para a cidade universitária para buscar o paciente e levar para o hospital lá em Palmeira dos Índios. Eu digo, tudo bem. Saímos de Maceió meia-noite. Para quem começou de 7 da manhã. Tá, poxa. Fomos embora. Chegamos de volta. Deixei o médico, a enfermeira, guardei a ambulância. 4h30 da manhã. Parei. Ou seja, quase 24 horas. Isso. Né? Rodando. Nesse tempo, eu trabalhava também no Hospital da Criança. E aí, uma semana depois, me liga de novo. Eu não estava de plantão, me ligou o cidadão. Diz, Ronaldo, tudo bom, tudo bom. Naquele dia que você foi para Palmeira dos Índios, chegou uma multa. Mais R$ 104. Eu digo, sim, aí. Sim, aí. Ele disse, não, eu queria que você viesse aqui para a gente ver como é que vai fazer. Aí eu disse, meu chefe, vamos fazer o seguinte. Se você quiser recorrer, você recorre. Se você não quiser recorrer, você não recorre. E paga. Agora eu não vou pagar mais, porque eu não acho justo pagar R$ 104 de uma multa, de uma ambulância, UTI, e ainda por cima de eu ter feito quase 24 horas trabalhando E ainda tem ainda que ter pagar. que pagar. Tudo bem que essas UTIs que eu fazia fora do meu horário, essas remoções de UTI fora do meu horário, eu recebia por elas. Mas aí, o valor que eu recebia... Seria praticamente para pagar a multa. Para pagar a multa. Aí eu digo, eu vou trabalhar. Eu disse a ele, eu fiz a UTI de graça, então. Então você não faz mais UTI. Eu digo, nem básica. Aí, nem básica. Pronto. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Nem faço UTI, nem faço básica. Pronto, você fica com as suas ambulâncias aí que eu vou seguir minha vida aqui. Aí, por ironia ou por bênção, acredito que bênção, apareceu um cidadão com uma ambulância e disse que me alugava. Eu digo, então, como é que a gente vai fazer? A gente sentou, acertou direitinho. Aí foi quando eu liguei para a abençoada Da sua parceira lá. Sim. Eu digo, chegou a hora. Ela achou ainda que não era, que não ia acontecer. Vai mesmo, já peguei a ambulância, minha filha, já está alugada, nós vamos trabalhar. Amanhã vamos comprar o material. Aí você juntou o sonho que você teve. O sonho que eu tive. Juntou a situação. A situação, os R$ 104. E vamos ser agora. Embora. Aí a gente foi, comprou os materiais. A princípio eu comecei sozinho, né? Porque ela ainda continuou trabalhando na empresa. Eu comecei trabalhando com outras pessoas, com técnicos de enfermagem, fazendo as transferências e remoções de pacientes, até porque ela não ia sair de lá, que ela estava estável lá. E depois ela saiu e veio para ficar fixo. Muito embora hoje ela também já está trabalhando em outra empresa, né? Inclusive hoje está de plantão.
E aí nós começamos a ideia, isso foi dia 18, se eu não me engano, dia 11 de março, De de março desse ano, 2026. 2026. Isso que você falou aí, né, juntando essa situação, é bem interessante porque às vezes as pessoas pensam que as coisas para começar a dar certo na vida da gente é preciso o vento estar soprando a A favor, favor, não é? exato, Muita gente pensa assim, sim, mas essa sua experiência aí, você contando, e algumas experiências que a gente vivencia também, a gente consegue de fato entender que nem sempre é assim. pois é, Para as coisas dar certo ou começar a dar certo na vida da gente, o vento vai soprar assim sim, contra, só né? As coisas vão sair um pouco do lugar, para que você saia da sua da zona de conforto, né? É exatamente. verdade. Inclusive, para completar a história, se você me permite, um companheiro que até hoje permanece lá, nessa empresa, ele, quando me encontrou, a gente se encontrou em um hospital, ele saiu da ambulância que ele estava lá, quando ele me viu, e foi lá e me abraçou e tal. Ó, meus parabéns, eu desejo sucesso a você, felicidades e tal. O cara lá não sabe o que perdeu, o profissional que perdeu. A empresa Então, perdeu, né? Inclusive veio falar comigo, ele veio falar comigo que estava chateado com você, porque você tinha saído da empresa, tinha montado uma empresa e hoje era concorrente dele. Aí ele disse, mas eu disse a ele o seguinte, você perdeu o funcionário porque você quis cobrar dele uma multa que não é responsabilidade dele. Não, Não, tem como encaixar essas coisas. como diz, o povo diz, não orna, né? Não tá, Não encaixa. Então, esse cidadão, que por sinal meu amigo, foi e conversou comigo. Eu disse, amigo, se ele não tivesse me cobrado R$ 104, até hoje eu era funcionário dele. É verdade. Mas como ele fez, eu saí da zona de conforto e hoje estou cuidando do que é meu. Né? E acredito eu que não se arrepende, né? Não. Até porque eu gosto do que eu faço. Sim. Então você não trabalha, fala o que gosta, Eu né? faço o que gosto. Duas coisas que eu gosto. Primeiro, a primeira é dirigir. Eu aprendi a dirigir com 12 anos de idade. E a segunda, depois que eu adoeci, como eu falei aqui no início, que eu tive a ansiedade e depressão, eu comecei a ver que a saúde, ela é importante. Não só a saúde mental, mas a saúde como um todo. Sim. Né? E eu passei a gostar dessa área porque eu comecei a ler muito sobre isso, sobre saúde, não só quando eu estava passando por essa fase. E aí eu passei a gostar. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu me identifiquei com esse trabalho, entendeu? Não só pelo fato de dirigir, como eu gosto, mas também com o fato de cuidar das pessoas. Entendi. Porque quer queira, quer não, quando uma pessoa. Acredito eu, não sei como é que funciona, mas daqui a pouco a gente vai Pode chegar lá. perguntar, pode perguntar. Acredito eu que quando você vai fazer algum. Como é que chama? Transporte, remoção. Quando você vai fazer a remoção de algum paciente, ele fica sobre os seus cuidados. É isso? Totalmente. Então, Totalmente. é preciso É. o dobro, né, da atenção sua e Isso. da sua do seu parceiro, da Isso. sua parceira que esteja ali com Que você, esteja né? comigo, Então, eu acredito que seja dessa forma. Funciona basicamente assim. O fluxo é o seguinte. O condutor do veículo de emergência, o motorista da ambulância, muita gente chama motorista, mas a nomenclatura correta é condutor de ambulância. Mas não muda muita coisa, até porque não vai fazer diferença. Enfim, o condutor, ele é responsável pelo veículo e pelas vidas que ele está transportando. Não só de quem ele está transportando, mas também de quem está ao redor. Então, a atenção nossa como condutor de veículo de emergência, ela é muito grande. A atenção e atenção separado também. Sim. Né? É muito grande, porque a responsabilidade nossa, ela é dobrada. Dobrada. Porque a partir do momento em que eu pego um paciente, coloco ele dentro da ambulância, tirando de casa ou de um hospital para levar para uma outra unidade, eu sou responsável pela minha vida, pela vida do técnico ou da enfermeira, pela vida do paciente, pela vida do acompanhante. Quem vai me acompanhando também, né? É obrigatório. E pela vida de quem estiver ao meu redor. Entendi.
Porque há momentos em que nós, como condutores de ambulância, precisamos tomar decisões rápidas e muitas das vezes essas decisões envolvem quem está fora. Sim. Porque há situações, numa básica não muito, numa unidade básica não é de grande, não é com grande frequência. Mas em conduzir uma UTI móvel, você precisa de uma agilidade muito maior do que uma básica, porque se o paciente está numa UTI, é a mesma coisa que ele estar internado numa UTI no hospital. Então, o quadro dele é mais agravado, né? Então, há situações em que a gente precisa tomar algumas decisões que põem, a gente tem que ter... Muito risco, né? Exatamente. A gente termina pondo em risco, mas tem que ser um risco Com responsável, prudência. com prudência, calculado, porque eu costumo dizer o seguinte: o condutor de veículo de emergência, ele pode tudo, mas ele responde por tudo. Por tudo também. Então, se eu precisar, naquele momento, de acordo com a situação do paciente que estiver dentro da ambulância, subir numa calçada para poder sair do trânsito, pelo Código de Trânsito eu posso. Posso, mas eu respondo. Uhum. Se nessa subida da calçada que eu der, eu causar um acidente, Um pedestre. um atropelamento de pedestre, eu respondo. Entendi. Entendeu? Então, se no caso de eu precisar ultrapassar um sinal vermelho e eu causar um acidente, eu respondo também. Então, a responsabilidade nossa é muito grande nesse aspecto. Isso que você falou aí, a gente que tá na rua aí no dia a dia, a gente vê com frequência. Sim, Pelo fato, né, de hoje, como você bem falou no início aí, hoje todos os caminhos ele dá ou na Via Expressa ou na Fernandes Lima. E uma coisa que a gente vê quase que todos os dias na Fernandes Lima é uma ambulância, seja ela SAMU, Corpo de Bombeiro, particular, ou aquelas ambulâncias que vêm do interior, sim, ou alguma coisa do tipo. A gente vê lá, o cara tá dentro da ambulância, a sirene tá ligada, o giroflex tá lá aceso, tem o sinal vermelho, mas o motorista não sai da frente, não abre caminho. E pelo que eu entendo, quando um carro ou uma ambulância ela tá nessas seguintes situações, giroflex, sirene ligada, isso indica que tem alguém ali que precisa de uma certa prioridade para chegar a um determinado lugar que é o hospital. sim. E o cara tá lá, ele olha no retrovisor, o de dentro, de fora, vê que a ambulância tá atrás dele e ele não faz nada, ele não sai, ele não abre caminho. É complicado. É complicado até porque, assim, às vezes as pessoas observam a ambulância passar ou vê que a ambulância vem e há um preconceito ainda muito grande relacionado a veículo de emergência. Porque algumas pessoas ainda pensam assim: não, ele está com a sirene ligada só porque ele quer chegar rápido. Quer ir pra casa, tem isso também, né? tipo Tá de fazendo pensamento. graça, né? Só que o Código de Trânsito, ele não abre margem para isso. Veja bem, o Código de Trânsito não abre margem para que condutor nenhum faça esse tipo de julgamento. Então, se a ambulância entendi. vem atrás, ele tem por obrigação de dar passagem. Entendi. Se ele não der passagem, ele é passivo de multa. Salvo engano, multa gravíssima e 7 pontos na carteira. Então eu não tenho esse direito de, vamos dizer assim, que mesmo que de uma forma equivocada, dizer que o Rivonaldo vem ali, mas ele tá só fazendo graça. Não. Eu tenho o dever de Você tem abrir dever passagem de para abrir ele. passagem. Entendi. Até porque o Código de Trânsito não dá, em nenhuma circunstância, ao condutor o direito de julgar o outro. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, veja só. A partir desse momento, se a ambulância... Vamos partir do princípio. A ambulância, para ela circular, independente dela estar com o paciente ou não, ela tem que estar com os faróis ligados, giroflex tem que estar ligado, as luzes laterais, no caso das vans, SAMU ou particular, que a gente chama de estrobos, tem que estar ligado, independente de estar com o paciente ou não. Só que, se eu estou sem paciente, eu não tenho o direito de ligar a sirene.
Entendi. Eu tenho que permanecer no trânsito, obedecendo o fluxo do trânsito igual qualquer veículo. Entendi. Agora, a partir do momento em que eu sou acionado para uma ocorrência, tendo ou não um paciente dentro da ambulância, eu posso ligar a sirene Entendi. e quem está na minha frente, Tem que- infelizmente ou Tem que felizmente, abrir passagem. tem que abrir passagem. Às vezes a turma acha, porque assim, a gente vai do trânsito normal, respondendo a sua pergunta, obedecendo o fluxo do trânsito, só com as luzes ligadas, como o Código de Trânsito ordena que a gente faça, e de repente eu ligo a sirene, aí é que cria realmente a ideia Quer de dizer, que tá oxe, na esse minha cara frente. tava bonzinho Tá aqui. bonzinho aqui atrás de mim, agora ele endoidou, ligou a sirene? Né? É. Não. É porque ele não sabe, mas eu recebi uma ligação. Sim, eu recebi um chamado ali. chamado, alguém que precisa da ambulância em algum determinado lugar e eu preciso ir. Entendi. Então, ele tem por obrigação do Código de Trânsito de abrir passagem para a ambulância. Nesse caso, está no sinal vermelho, primeiro lugar, de quem está na frente da ambulância. E aí você vê que a ambulância está chegando, ou a ambulância está parada atrás de você, ligou a sirene e precisa sair. São 3 coisas que você precisa fazer. A primeira delas, não se aperreie. Mantenha calma. Mantenha a calma. Porque nada na vida que se faça aperreado dá certo. Então, mantenha a calma. Primeiro, mantenha a calma. Segundo, observe os seus retrovisores laterais, direito e esquerdo, para que você veja de que lado a ambulância está vindo. Porque se a ambulância vier pelo lado direito, naturalmente você vai precisar abrir para o lado esquerdo. Isso. Então você observa o seu retrovisor do lado esquerdo, porque geralmente quem está no lado que vai pegar a faixa da esquerda, sempre tem o corredor onde passam as motos. Sim. Né? Há uma resolução do CONTRAN que diz que no trânsito parado, a moto pode circular no corredor. Com o trânsito em movimento, Não pode. não pode. Mas, infelizmente, a moto faz do mesmo jeito. Mas aí é outra situação. E não, como eu disse ali agora há pouco, não cabe a mim julgar. A mim também não. Né? Então, vamos lá. Então, segundo passo, observe os retrovisores laterais para que você possa ver por onde vem a ambulância e para que lado você vai precisar puxar seu carro. A partir daí, você vai ver se vem uma moto ou não, vá puxando seu carro devagarinho, que a ambulância vai passar. Né? Se for o caso de você precisar puxar para a direita, observe também seu retrovisor do lado direito, porque às vezes... Só um minutinho aqui. Sim. A gente está acompanhando a live aqui. Sim. Tem um rapaz chamado João Bala. João, não sei se você conhece. Conheço, Mas meu ele cunhado. está perguntando aqui como é que funciona os planos. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse. Daqui a pouco a gente fala sobre os planos. Vamos, continua lá. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Observe os retrovisores laterais e veja para que lado você vai puxar seu carro. Calma. Uma hora a ambulância vai conseguir passar. Sim. Né? Há algumas ruas aqui em Maceió que são ótimas para ambulância. A Pedro Monteiro, por exemplo, ela é excelente. De verdade, porque elas são 2 vias, são 2 mãos, no mesmo sentido, mas ela tem largura, então os carros conseguem abrir e você consegue passar no meio tranquilamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. E a Cabo Reis? A Cabo Reis. A Cabo Reis dá Dá? para passar. Com um certo cuidado, porque ela tem muito carro parado. Não é? Tem muita oficina por ali. Então a gente precisa muitas das vezes pegar a ambulância e colocar metade na contramão, metade dentro da E ali faixa. tem ônibus E vem tudo. ônibus e tudo. Já assistiu? A feirinha de Justin é horrível. Ei, irmão. Não, a feirinha de Justin, a feirinha do tabuleiro. Foi feirinha, é complicado. O mercado da produção para você passar, ali na linha do trem, quando você vai cruzar, que você vem pela ali, se não me engano, é Moreira Lima, aquela rua. Quando você vai passando ali ou você tem calma, porque não tem o que fazer. É barraca de um lado, barraca do outro, o carro está no meio, só tem uma faixa. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, essas circunstâncias, os condutores de veículos de passeio, eles precisam entender o seguinte: a gente precisa passar. Sim. Mas a gente também tem consciência de que às vezes não dá para passar. Sim. Né? Sim. Há situações e há situações.
Por exemplo, há situações em que o motorista de ônibus, por exemplo, ele não tem o que fazer. Porque onde é que ele vai encostar um ônibus daquele Vixe, tamanho? 13 metros de carro, ele vai parar onde? não é Às vezes, fácil, na né? Fernando de Lima, ainda consegue parar ali no estacionamento de uma loja que tem lá de material de construção de eletricidade. Uhum. Ele sobe, ou algum outro que tem um estacionamento, E os o cara motoristas- vai e embora. a gente vai embora. Mas às vezes não dá. Tem alguns lugares que os pontos são recuados, na Fernando de Lima, por exemplo, Sim. aí ele vai, encosta um pouquinho ali, a gente consegue passar. Mas tem hora que não dá. Fora isso, Fora isso, infelizmente, a gente tem que ir conforme, dançar conforme a música. vamos dizer, né? É. E acho que você já falou, não foi, Ronaldo? Há quanto tempo você já tá aí 2 anos. nesse mercado? 2 anos. E, tipo assim, a gente vai estreitando a conversa aqui. Sim. E você falou, existe uma diferença. Eu, particularmente, eu não sei identificar, a não ser o básico. Sim. Por exemplo, a gente vê no SAMU a USA Sim. e a USB, né? Isso. É Unidade de Suporte Avançado e a Unidade de Suporte Básico. Hoje, entre essas duas, a sua ambulância, ela seria uma Unidade de USB. suporte básico. A USB. Isso. E quais os tipos assim de pessoas que você pode remover e transportar ali na sua ambulância? A ambulância de suporte básico, ela é destinada a pacientes que não tenham necessidade, por exemplo, de um médico presente. Há algumas situações em que o quadro clínico do paciente exige a presença de um médico. Então, nesse caso, tem que ser uma USA, que o SAMU chama de USA Entendi. e as empresas particulares chamam de UTI móvel. Entendi. Né? Então, é basicamente, assim, para deixar, vamos dizer assim, a grosso modo falando, Aham. é quando o quadro do paciente exige a presença de um médico. Aí seria a USA, A USA. ou a UTI móvel Ou UTI móvel. e A básica para situações mais simples. Entendi. Né? Uma remoção de um paciente que não faz... Até pode fazer uso de oxigênio. Ainda pode, a depender da situação. Entendi. Porque existe alguns parâmetros na oxigenoterapia. Entendi. Por exemplo, a gente vê muito nos filmes, nas televisões, as pessoas usando aquela mangueirinha que Sim, vem por trás sim. da orelha e tal, que chama-se catéter nasal. Aquele catéter nasal, ele vai de 1 a 5 litros de oxigênio. Passou de 5 litros, aí vem a máscara de Venturi, que vai até 12. Em casos extremíssimos, até 15, mas não é recomendado. O correto é 12. Entendi. Passou de 12, máscara de Hudson. A máscara de Hudson é uma máscara que ela tem uma parte parecida com a máscara de Venturi, que a máscara de Venturi, ela tem a máscara e uma traqueiazinha que vem uma mangueirinha que liga no cilindro de oxigênio. A máscara de Hudson, ela tem a mesma máscara, porém ela tem uma bolsa de ar que tem que encher. A gente vê muito nos filmes, às vezes eu assisto o filme e fico olhando, que mentira, o camarada não encheu nem a bolsa. Né? Já tá usando. Já está usando. Mas, enfim, um paciente que ele precise usar a máscara de Hudson, ele já é um paciente para UTI. Ele já é um paciente passivo de UTI móvel. Por Entendi. quê? Porque se ele está na máscara de Hudson e ele não corresponder, ele não responder, a sua oxigenação não responder, o próximo passo a partir daí é a intubação. E para intubar, só com o médico. Só o médico. E com o médico tem que ser A UTI móvel UTI móvel. ou a US... Ou a USA, né? A USA. Isso, É. E eu sei que depois dessa conversa aqui, muitas dúvidas vão surgir, né? Algumas Isso. pessoas, ou talvez assim, uns pensamentos, sei lá, meio que equivocado também natural. vai surgir. Por um exemplo, eu tenho alguém aqui na minha casa hoje. Sim. Eu tô assistindo a live aí, eu tô vendo que o Rivonaldo, ele trabalha com ambulância e eu tenho aqui na minha casa alguém que tá passando mal. Certo. Eu posso ligar pro Rivonaldo para ele fazer Pode. essa remoção? Pode. Nós atuamos de forma particular, nós temos o nosso plano assistencial, mas também atuamos de forma particular. Certo, Você pode chamar e paga a remoção particular daquele paciente. entendi. Mas isso independente da situação que a pessoa esteja? Não. Aí é um outro ponto que é muito importante que você perguntou. A partir do momento em que você me ligar
Ronaldo, um exemplo, tá? Minha mãe está passando mal. Certo. Aí eu vou fazer algumas perguntas a você, ou a enfermeira, ou o técnico que estiver comigo, e entender o quadro em que sua mãe esteja naquele momento, para que a gente possa direcionar. Ó, é uma situação que a gente pode fazer. Entendi. Ou então é uma situação que a gente não pode fazer. Entendi. Ligue para o SAMU, que o SAMU vai te atender. Isso aqui, né, que fique bem claro, pessoal. Às vezes, eu entendo, a gente passou por alguns cursos, um Sim, treinamento, em que a gente tomou conhecimento da seguinte forma. Eu não sei se você já passou por alguma coisa parecida. Por exemplo, tem uma pessoa que ela se encontra nessa situação e ela diz: Eita, sei lá, o meu vizinho ou alguém aqui perto tem uma ambulância. certo. Só que essa pessoa que está lá na casa dela passando mal, o quadro que ela tá, o Rivonaldo não pode atender. Sim. Talvez aquela pessoa que ligou pro Rivonaldo, quando ouvir um assim, olha, infelizmente eu não vou poder te atender, ela vai ficar com raiva de você. É possível. Porque ela vai É dizer, possível. poxa, o cara tem uma ambulância, não quer Não, vir não quer vir. pegar e tal. É. Mas não é bem assim, Não, não. né? Porque assim, existe um risco muito grande. Sim, Veja só. A partir do momento em que eu assumo a responsabilidade de transportar um paciente, a responsabilidade da vida dele está na minha mão. na sua mão. Não só na minha mão, como também do técnico. Sim, Do técnico ou do enfermeiro. sim, Então, como se dá? Vamos falar aqui, dando o nosso plano assistencial como exemplo. certo. Há no nosso plano assistencial, no contrato, uma cláusula que diz o seguinte: ele é um paciente que faz parte do plano, ele paga o plano e ele está em casa, passou mal, precisa da assistência. Certo, Um familiar vai ligar para a gente e nós vamos até lá. certo. Chegando lá, se for um quadro que exceda a possibilidade de ser transportado numa unidade básica, que é a A minha, sua, já tem essa cláusula no contrato. certo, A nossa equipe, eu, a enfermeira, ou eu, o técnico, ou o condutor que for, vai ficar no lugar, dando todo o dando suporte. todo o suporte necessário, ligar para o SAMU, informar a situação, porque aí o técnico o enfermeiro vai saber informar com mais Sim, com precisão uma do que você, precisão. por Isso, exemplo, isso, porque ele isso. estudou até mais do que eu, Isso. né? E, e vai informar o SAMU, a regulação do SAMU, qual que é a necessidade do paciente. Entendi. Porque veja só, se eu chego na casa de um paciente e foi identificado que o paciente está em parada cardíaca, eu não posso transportar esse paciente na unidade básica. Esse paciente tem que ser transportado numa UTI móvel. Então, quais são os primeiros passos? Qual o fluxo que a gente tem que seguir? Chegou na casa do paciente, identificou-se que o paciente está em parada cardíaca. Inicia-se de imediato a RCP, que é a manobra de ressuscitação, que a gente chama, né? No caso, geralmente, o condutor, que daí entra uma observação minha, que na minha opinião, todo condutor de veículo de emergência deveria ter o curso de socorrista, para saber como proceder nessa situação. Há até um exemplo que depois a gente pode tocar nesse assunto. Porque inicia-se a manobra, a enfermeira ou o técnico vai pegar da nossa ambulância o ambu, que eu tenho um ambu na ambulância, tem o NEO, que é para recém-nascido, o pediátrico e o adulto. Enquanto está sendo feita a manobra, o técnico, a enfermeira está ambusando o paciente com um cilindro de oxigênio, que às vezes as pessoas esquecem, que precisa ter um oxigênio para que o ambu possa fornecer o oxigênio necessário para o paciente. Agora, se infelizmente naquela hora não tiver cilindro, vai ter que ser só o Sim, ambu sim. mesmo. E ao mesmo tempo ligar para o SAMU, para que o SAMU, numa situação dessa, tem que ser uma USA. Entendi. Aí o SAMU vai encaminhar uma USA. Até o SAMU chegar, a equipe permanece lá prestando todo o apoio necessário para que a família seja e o paciente sejam assistidos. Entendi. Entendeu? Se for um paciente de um AVC, Pode levar? não. Não. Paciente de AVC, a enfermeira pode até fazer a avaliação e se ela, dentro do conhecimento dela, com o técnico, a gente não leva. Entendi. Se a enfermeira vê que dá para levar, ela com o conhecimento dela, a gente leva. Mas
Passou disso, se a enfermeira vê que não dá para levar, a gente permanece no local, dando a assistência necessária. Ela tem alguns procedimentos que precisam ser feitos que a enfermeira sabe, Uhum. né? Como elevar a cabeça do paciente. Não é recomendado dar remédio para que ele possa baixar a pressão, porque geralmente quem tem AVC vem por conta disso, da pressão alta. E daí ela vai seguindo esses protocolos que ela já sabe, enquanto a ambulância do SAMU Aí chegando. vai chegando, Entendi. para que o paciente seja removido. Entendi. Dentro dessa sua experiência aí, você tem, até o dia de hoje, claro, teve alguma situação que mais lhe chamou a atenção? Ou que lhe preocupou? Teve, Teve? teve. Tem algumas que foram preocupantes na hora e outras que foram irônicas, né? Porque é natural em qualquer lugar, né? Sim, sim. A preocupante foi o seguinte, que foi até o que você me perguntou sobre a diferença da unidade básica para a unidade avançada, o que é que a gente pode transportar. Eu estava com uma unidade básica, com a enfermeira, que hoje é minha sócia, e recebemos um chamado para ir para. Eu estava na Jatiuca para ir para Ponta Verde, que já tinha uma unidade básica lá, com outro condutor e uma técnica de enfermagem, e a paciente não podia ser transportada na unidade básica porque a saturação dela estava baixíssima e a frequência cardíaca também, ela tinha que ser transportada numa UTI. Então, a ordem da empresa foi, vá para lá, que a UTI vai encontrar com você lá, com outro condutor e o médico. E até porque a enfermeira estava comigo e a enfermeira era a enfermeira da UTI. Vai para lá e espere, que teoricamente vocês já vão chegar juntos. Tudo bem. Nós fomos para lá. Quando chegamos lá, o condutor da outra ambulância já tinha descido a paciente e colocado na ambulância dele para que quando a UTI chegasse, a gente encostasse uma ambulância na outra, tirasse e fizesse o transbordo do paciente para que já fosse colocado ela no monitoramento, Sim, sim. a medicação necessária. Todos os cuidados todos ali. os cuidados dentro da USA e fosse transportada a paciente para o hospital que ela até já ia para lá, porque ela não estava bem, só que quando ela já não estava bem e quando a equipe chegou com a básica, o quadro dela tinha se agravado. Quando nós chegamos lá, eu e a enfermeira Leite, eu fui buscar minhas coisas na ambulância, as coisas dela também, as bolsas, porque a gente tinha trocado a ambulância. E ela entrou automaticamente já na ambulância onde a paciente estava para ver, porque a técnica estava preocupada também. Uhum. Quando ela entrou lá e eu fui buscar as coisas da gente, ela já chamou, já mandou a técnica me chamar. Ivanaldo, vem aqui, por favor. Aí eu voltei pela porta lateral. A família estava por trás da ambulância. As portas fechadas, a ambulância ligada, ar-condicionado também. E aí eu cheguei de lado, pela porta lateral, disse, sim, o que foi? Ela, entra. Aí eu entrei Na ambulância. na ambulância. Fecha a porta. Aí eu fechei a porta. Ela disse, olha, começa a manobra que a paciente parou. Na hora que a gente chegou... E os a familiares paciente do lado de parou. E fora. os familiares do lado de fora. Tá, meu Deus. Pense na cena de guerra. Porque aí... Por isso que eu digo a você, que na minha opinião, todo condutor teria que ter o curso de socorrista. Porque não é todo mundo que sabe fazer um ANCP. Infelizmente. Né? Eu acredito até que deveria ser aula de escola. De escola, o básico, né? Básico. É. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma criança chinesa, não estou recomendando, estou dizendo que vi o vídeo. Sim. Uma criança, acredito que chinesa ou japonesa, ela fazendo um acesso, pegando a veia do paciente lá, fazendo um acesso. E digo mais, melhor do que muitos que eu já vi fazendo. Então nós começamos, voltando ao assunto. Comecei a fazer a manobra, a técnica já pegou o ambu, automaticamente já conectou no oxigênio, e a enfermeira em contato com a UTI que já estava chegando, com o médico, para saber onde é que eles estavam, e ele já estava na esquina. Então foi assim que eu entrei, o médico também chegou, já passou as orientações da medicação que ela precisava fazer, ela foi fazer a medicação, eu continuei fazendo as compressões, a técnica ambusando a paciente. E os familiares do E o lado de familiar fora. do lado de fora. Até então ninguém sabia que ela tinha parado. Ela tinha parado. Isso aí você imagina a tensão que a gente fica também. Porque assim,
Querendo ou não, eles viram a senhorinha entrando na ambulância Viva. Isso. E depois a gente sair e dizer, ó, infelizmente ela não resistiu. Mas como? Se a gente não viu nada, Isso. né? Então, vamos correr. Foi um sincronismo, assim, muito perfeito. O médico entrou, já disse a medicação, a enfermeira já iniciou, porque mesmo a enfermeira sabendo qual é a medicação, que ela sabe, mas ela só poderia fazer com a indicação médica, que ainda tem essa questão. A manobra pode iniciar mesmo sem ter ninguém. Basta que a pessoa saiba o que está fazendo. Isso. E aí a técnica no AMBU, e nós fomos obrigados a transformar a unidade básica em que ela estava em UTI, porque a UTI chegou, mas não dava mais para tirar ela na situação que estava. Na situação que estava. Então começa a tirar os equipamentos da outra ambulância e traz para essa de cá. Isso em questão de minutos. 2, 3 minutos. Rapidinho. Trouxe tudo, o médico foi avaliando, foi falando, continua as compressões e tal, aí vê se tem ritmo sinusal, não tem, continua a compressão, vamos. Durou 25 minutos. Ele entubou a paciente dentro da ambulância. Dentro desses 25 minutos. Depois, compressão de novo. A paciente voltou. Quando a paciente voltou, aí ele falou: tem ritmo sinusal, vamos embora. Aí eu só fiz pegar o cilindro de oxigênio que estava pendurado na porta, botei para dentro da ambulância, fechei a porta lateral e pisei. Saí ali da Ponta Verde, peguei aquela rua Silviana. Sim. Quem conhece sabe que ela é só mão, né? Mas nessa situação eu peguei voltando. Na contramão, até veio o primeiro retorno? Não, foi na contramão direto até mesmo, o fim. até o pavilhão ali. Do artesanato. Ferido o artesanato por ali. É porque é o seguinte, veja só, Carol. O condutor de veículo de emergência, ele tem que ter a responsabilidade do que ele está fazendo, mas ele também tem que ter a ciência de que qualquer minuto, segundo, é de grande Faz a diferença. Faz a diferença. Então, se eu paro para fazer um retorno, eu vou ter que parar de novo para poder entrar na outra via. E aquela Silviana já vai dar direto na avenida. Isso. Então, já fui direto ali, cortando luz, giroflex ligado. Aí ali você vai Jaraguá, você foi para HGE? Fui para Santa Casa. Pega ali direto, né? Vai já fui pedacinho embora, da praia, isso, já sai lá pertinho. Aí a gente entrou ali, para que não me falhe a memória, a gente entrou ali um pouco antes da Santa Casa. Eu acredito que... Onde foi, meu pai? Tá? Eu sei que nós entramos e pegamos a Pedro Monteiro para sair na Santa Casa. Só que, para eu chegar na Avenida da Santa Casa, onde tem a porta da emergência da Santa Casa, eu teria que seguir a Pedro Monteiro direto, ir até a linha do trem, voltar, contornar tudo e parar para chegar na porta da emergência da Santa Casa. Só que a Santa Casa ela tem duas entradas. Tem a emergência, que é nessa avenida, que eu não me lembro o nome dela agora, Dias Cabral. Sim. E tem a porta, que a gente chama de pátio, que é o portão mais largo, onde entra as ambulâncias, onde a gente vai levar paciente que vai fazer algum exame, vai buscar paciente de alta, algum paciente de internamento, é mais por ali. Só que essa via a gente pode pegar, mas para ir para a emergência é contramão, porque sim, você tem que pegar na outra, né? Eu teria que subir lá no Teatro Deodoro para poder descer. Então, o que foi que eu fiz? Entrei na Rua do Pátio e desci o outro pedaço, que é um quarteirão só. E aí desci na contramão de novo e entrei para a emergência. Isso tudo em 10 minutos, da Ponta Verde até a Santa Casa. E a outra ambulância, que era UTI, que virou básica, porque a gente transformou a básica em UTI, veio atrás me acompanhando. E a gente conseguiu chegar lá com a senhora ainda viva. Graças a Deus. E o familiar depois veio agradecer a equipe, agradeceu todo mundo pelo trabalho que a gente fez e tal. E isso é gratificante. É por isso que eu disse que faço o que gosto. O que gosta. Porque, assim, não é querer se fazer em cima do problema de ninguém. Sim. Mas é saber que você está fazendo a diferença na vida de alguém. Sem sombra de dúvida. Né? E a R2 Vida hoje, ela atende a todos os públicos? Todos os públicos. Como é que funciona? Se baseado na pergunta que
alguém fez aqui, como é que ela funciona? Quem precisar do serviço da R2 Vida, do Rivonaldo, conta aí um pouquinho pra gente. A R2 Vida é uma empresa particular. Então, nós prestamos serviço para qualquer público, né? De forma particular ou através de plano, que também é particular. Então, particular, você chama a ambulância na necessidade e a gente vai e atende a tua necessidade. Como, por exemplo, e não tem hora, tá? A gente trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aham. Recebi chamados diversas horas, como, por exemplo, 3 horas da manhã para buscar um paciente no HGE para levar para casa, de alta. Porque muitas das vezes o paciente recebe alta, mas não tem ambulância. Não tem ambulância. Até porque as ambulâncias do estado, dificilmente elas fazem alta. Entendi. Aí nesse caso a pessoa teria que pegar um carro de aplicativo onde ele não é adaptado. Isso. Aí, no caso dessa paciente, por exemplo, ela não podia, porque ela foi uma paciente que fez uma cirurgia na tíbia. Entendi. Então, ela não tinha condições de ser transportada num veículo particular. Inclusive, o filho dela estava lá com a caminhonete dele. Entendi. Bonita, por sinal. Mas tinha que ser um carro, mas tinha que a ser ambulância, uma tem que ser a ambulância. Então, ligou para mim, automaticamente liguei para a enfermeira e nós fomos buscar Foi ela. lá e resolveu o problema. Buscamos ela e deixamos em casa. Funciona dessa forma. Particular, paga o valor da remoção. No plano, que eu acho muito mais vantajoso, mas aí vai de cada um, nós temos duas modalidades no plano familiar. Que é o Era isso que eu ia plano- perguntar. Esse plano, ele é familiar, é empresa? Nós temos a modalidade familiar e tem a modalidade empresa. Certo. Falando primeiro da modalidade familiar, há duas opções. Você pode fazer o plano para uma pessoa da sua família, por exemplo, você tem um familiar que é acamado, você pode fazer o plano só para ele. Ou você pode fazer o plano para uma pessoa de até 5 pessoas, para uma família de até 5 pessoas, para um acamado é um valor, e para 5 pessoas, que pode incluir o acamado, é outro valor. Entendi. Vai pagando mensalmente, e a hora que precisar da ambulância, Está disponível. está disponível. Entendi. É só ligar, a gente vai lá. Nós damos direito nesse plano a remoção do paciente para urgências e emergências, para consultas e exames eletivos. Paciente acamado. Entenda aí como é que funciona os planos. Entenda aí. Veja só, o paciente, digamos, o crawl, não é acamado, mas ele fez o plano. Então ele tem direito à urgência e emergência. Ele não é acamado. Mas o paciente acamado, além de urgência e emergência, se ele precisar fazer um exame, um raio-x, uma tomografia, precisa ser levado para qualquer lugar para fazer algum tipo de procedimento eletivo, ele tem direito também. Entendi. É só ligar, agendar com a gente. Olha, eu agendei com a clínica para o dia 10 de setembro, Tal às 10 hora. horas. Aí fala conosco, a gente agenda direitinho e vai, busca o paciente, leva, espera ele fazer o procedimento, volta e deixa em casa. Isso é uma segurança e um conforto, né? Para Lógico. quem, vamos dizer assim, para quem iria precisar aventurar Isso. por uma outra situação. Você tendo um plano lá, você já deixa tudo agendado, tudo certinho, tudo Muito mais tranquilo. isso, sem sombra de Mas eu quero dúvidas. saber se tem carência. Carência, vamos lá, tem. A carência é só para os eletivos, os casos eletivos. No caso de urgência e emergência, não pode ter carência, é lei. Entendi. Entendeu? Tipo, se a pessoa fechar um contrato Se e ela fechar precisar agora, amanhã. daqui a meia hora ela precisou, Ah, entendi. não Porque tem. tem plano de saúde, né? Que tem carência, a pessoa só pode fazer tal coisa depois Mas de tanto tempo. mesmo o plano de saúde, urgência e emergência não tem carência. Yeah. Não pode ter carência. É lei. Entendi. Entendeu? Agora, no caso de eletivo, no nosso plano, tem a carência de 60 dias. Ah, mas a minha mãe precisa fazer uma tomografia e está dentro da carência. Está dentro da carência, você não faz? Não, a gente faz. Só que aí você paga uma coparticipação. Entendi. Só dentro desses 60 dias. Passou os 60 dias, fica só a mensalidade mensal. Existe um número de serviço que você possa prestar? Você fala de remoção? Sim. Não. Por exemplo, a gente fez um contrato aqui com a R2 Vida, mas nesse contrato ele só tem direito a 10 remoções. Não. Não, seria ilimitado. É ilimitado. Portanto que esteja Contanto agendado, que esteja tudo agendado. certinho. E se for tudo- eletivo, né? Sim, se sim. for urgência e emergência, aí é que não tem limite mesmo. A gente Qualquer não precisa, hora, Qualquer hora. ligou, Ligou, a gente vai. entendi. Qualquer hora.
No caso do plano, por exemplo, hoje mesmo pela manhã, nós fizemos 2 atendimentos. Uma paciente que precisava fazer uma coleta de urina e a enfermeira, nós fomos lá, ela fez a coleta da urina da paciente e a filha foi levar a urina, porque é uma paciente acamada. E a Certo. paciente a filha foi levar a urina para o laboratório. E depois fomos fazer uma outra paciente, também do plano, que precisava ser removida para uma unidade de pronto atendimento. Nós levamos ela para lá, aguardamos quase 2 horas lá, enquanto o médico avaliava o quadro dela, se ela precisa ficar, se ela ia receber alta e tal. Ele solicitou alguns exames e depois terminou que ela ficou internada. E quando ela receber alta, o filho vai ligar e a gente vai lá buscar ela e traz de volta para casa. Entendi. Cobre tudo nessa Você dá todo esse circunstância. suporte Todo aí. esse suporte. Inclusive, veja só, não é só remoção. A gente tem a remoção e tem também a avaliação. No dia que fecha o contrato, que assina o contrato, a enfermeira ou o técnico, mas geralmente a enfermeira, faz uma avaliação do paciente ou da família inteira, caso queira fazer o plano da família, faz a avaliação clínica de todo mundo para ver quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem qualquer comorbidade, porque tudo isso vai para um cadastro nosso, Sim. porque quando você chamar, a gente já sabe Já tem uma ideia uma do ideia que de que pode possa encontrar ser. ali. Exatamente. Entendi. E nesse caso, a gente também faz visita semanal ou quinzenal, a depender do quadro do paciente. Entendi. Nós temos um paciente na Barra Nova que nós vamos lá toda semana. Toda semana a gente vai lá. Paciente que sofreu um AVC e infelizmente a família só veio descobrir 2 dias depois. Poxa. Foi. Aí é, é triste, né? Mas enfim, ele foi atendido, até salvo engano no HGE, depois recebeu alta, está em casa, e nós fomos chamados para fazer o plano para ele. Fizemos o plano para ele. Ele não precisou ainda ser removido. Esperamos que não precise, até porque ele está evoluindo muito bem, está fazendo fisioterapia, acompanhamento com nutricionista, tem um médico geriátrico que vai atender ele. E a gente faz também, que não consta no plano, mas por questão de humanização e de ajuda, a gente até faz a ponte entre a família e algum médico. Sim. Se a família precisa, olha, a gente queria que o médico viesse aqui. Então a gente tem uma série de número de alguns médicos, nós temos geriatra, clínico, nós temos fisioterapeutas, Tem os caminhos, tem né, os para caminhos, e aí a poder gente aproximar liga aí. e, ó, tem um paciente aqui que precisa, você pode fazer? Posso. Aí a gente faz a ponte, a família entra em contato, negocia com ele e o médico vai lá. E sobre uma situação ao qual você estendeu as mãos para a gente ali, sobre a prestação de serviço em eventos. Existe alguma lei, alguma norma que determine que tal evento só possa acontecer? Claro que tem que existir toda a licença, todas Sim, as sim. autorizações, mas existe algum evento em que, eu não sei se é a prefeitura ou os órgãos competentes, ele só autoriza se tiver uma ambulância? Existe. Qual seria ele? Existe. Qualquer evento que ultrapasse um determinado limite de De pessoas pessoas? presentes, Sim. é exigida a presença de uma ambulância. No mínimo, uma básica. Eu sei que nessa mesma situação que você falou aí, exige o bombeiro civil, Bombeiro civil, o segurança, sim, essas coisas aí. A ambulância também é assim? também é assim. Casamentos. Há muito casamento de milagres que é necessário ir Tem uma ter ambulância. uma ambulância. E na maioria das vezes UTI. Jogo de futebol também, né? Jogo de futebol, a FAF sempre contrata, né? Show, essas coisas. Show precisa. Show é extremamente necessário. E nessa modalidade você também atende? A A R2 gente também atende? Atende, desde que o organizador solicite ambulância básica. Porque hoje a gente não tem UTI. Certo. Ainda. Ainda. Né? Mas, se solicitar, dia 15 de agosto, nós estaremos cobrindo o evento de Muay Thai lá no Benedito Bentes com a nossa ambulância básica. E vai estar dando todo o suporte Todo lá. suporte lá.
Dia 15 de agosto. Evento Vai ser um campeonato de Muay Thai. de Muay Thai. O pau vai cantar lá. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque eu já fui para um e eu vou dizer uma coisa a você, viu? Não tem brincadeira, não. O chicote estrala. Está lá com força. Misericórdia. Cada pancada, meu amigo. É. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu mesmo não tenho coragem, não. Vixe, eu também tenho não. Então é isso, né? As horas se passam, rapaz, rapidinho aqui, ó. O cara deixou aqui ele disse assim, ó. Na feirinha do Jacintinho, só aguenta quem é geração raiz. Geração Nutella. Não vai não. Geração Enzo, na verdade, ele falou geração assim. Enzo. Geração Enzo, ele disse que não vai não. Eu queria. Feirinha do Jacintinho é guerra. Guerra mesmo. E eu vou dizer uma coisa a você, tocando nesse assunto da feirinha do Jacintinho, foi feita uma mudança ali em cima daquele viaduto, que eu esqueci agora o nome do viaduto do Jacintinho, que tem ali o cesto de alimento e o ponto certo. Do João Lira, no João Lira lá embaixo. O ponto certo é aquele ali, na principal. O nome eu não sei não. O nome do viaduto eu também não sei não. Eu sei que tem os dois supermercados lá e por baixo é a leste-oeste. Por baixo é a leste-oeste e em cima é o viaduto. Eu não sei o nome não. Aí inventaram de fazer uma tal de diamante invertido. Ali, sim, eu vi nesses dias aí, eu vi. Nesse dia, eu fiquei... Me parece que durou 3 dias só. Foi. Não deu certo não. Não, e nem vai dar. Ali... Tem que deixar do jeito que está. Porque o pessoal diz que ali é a Índia alagoana, né? Porque se você tentar melhorar, vai não vai não. O cara, eu entendo assim, Ronaldo. O cara que ele vai pra ali, ele já vai com medo. Ele diz, se eu for demais, eu levo uma porrada. Então, é todo mundo com esse pensamento. Então, todo mundo já vai ali assim, ó. Porque são várias entradas e saídas. União e Força, o nome do viaduto. União e Força é a sigla do CSA, ó. O maior de Alagoas e o melhor, ó. Eu também acho. Nesse ponto eu concordo com você. Vai nada, porque o pessoal sabe que é o maior e o melhor de Alagoas. Alguém vai dizer aí, mas o CRB ganhou mais título agora do negócio que mexeram lá. Mas a gente não veio tratar disso não, deixa isso aí pra outra hora. Outra hora a gente fala de futebol. Mas, então, aquele viaduto ali, na minha opinião, ele precisa ser repensado para que seja feita alguma melhoria estrutural. Não é você querer só mudar o trânsito. Não. Precisa ser feita alguma coisa estrutural, porque você pega uma mão, bota para um lado, pega outra mão, bota para o outro, e não vai. E eu penso o seguinte, as pessoas que passam por ali... Já conhecem, são pessoas que passam ali todo dia, isso então já sabe. Há anos, então não adianta nada. A tentativa foi feita, mas... Eu acredito até que tenha sido válida, mas eu acho que deveria ter sido repensada com mais atenção. Como eu não estudei, né, o trânsito, aí eu não posso falar muito. Eu só sei que aqui a gente tem um caso muito a se pensar. A gente sai aqui no supermercado do Azulão, e à direita você vai para Jaqueira, à esquerda você vai para ir lá para frente, pro Atacadão. Então pegar a direita para sair pro Atacadão. Quando você pega a esquerda, tem uma faixa de pedestre. Sim. Quando você tá fazendo a curva, eu acho que menos de 10 metros tem outra faixa aí. É bem na curva. Pois é. Mas como eu não estudei, eu não sei se pode ou se não pode ir aquela faixa ali, né? Eu sei que quando a gente vai fazer a curva, tem que fazer com atenção para não atropelar o povo. Pois é o que eu sei e o que eu faço. Tem que ser. Até porque, segundo a lei de trânsito, o pedestre tem preferência. Isso. Né? Isso. Então, agora, é um detalhe. O pedestre tem preferência na faixa. Na faixa. Né? E a gente, às vezes, se coloca no lugar de pedestre, aí eu tenho preferência, eu vou entrar na frente do carro. Também não é assim, né? O pedestre tem preferência na faixa. Fora da faixa não é assim, não. Inclusive, é porque assim, as pessoas não estou dizendo que, não estou generalizando, mas algumas pessoas não procuram se informar. Mas a multa até para quem não passa, para quem passa fora da faixa. Tá vendo aí? Eu não sabia disso, não. A multa até para quem passa fora da faixa. Um dia desse eu vi numa reportagem aí na TV. Só que você... Me desculpe lhe cortar. Se a DMTT for parar todo mundo que passa fora da faixa para pronto. Não vai olhar os carros. Pois é. Porque, como eu falei, a reportagem na televisão, ali quem vem subindo tem, depois de Centenário, tem ali, eu acho que é Quitandaria, alguma coisa do tipo. Sim. E do lado de lá, que é perto do posto de gasolina, tem um negócio no hospital.
onde as pessoas, eu acho que vai ser atendido ali, pegar autorização, alguma coisa. Sim. E aí o pessoal botou o drone lá e a quantidade de pessoas que passavam fora da faixa Ah, é é um enorme. absurdo, pô. É um absurdo. E aí entra tudo aquilo. Vem o motoqueiro ali, ele tá no corredor e a pessoa surge do nada assim. Zum, bateu, já foi, já era. Não, e o motoqueiro é o culpado. É, e o cara vai ser o culpado. O Vai ser o cara culpado. vai adivinhar as coisas, não Ele tem vai como. responder. Se ele vai ser o culpado, aí a justiça aqui Ju- depois vai determinar. Mas ele vai responder. Vai. Por isso. E até se comprovar, É, então, até dizer que Chico não é Francisco. pronto. Aí o chicote já instalou E para já todo mundo, né? isso. Principalmente o pedestre, que é, É. quem mais levou a pancada, né? A gente tem, falando essa questão do trânsito, tem ali também aquela entrada do Benedito ali, né? Hum, Que acho que eu penso, se ali tivesse feito um viaduto, já tinha resolvido aquilo ali, né? pois é. Mas, Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu acho que na época o governador. Pode dizer o nome, não. fica à vontade. Eu acho que na época o governador era Teotônio Vilela, quando ele fez o viaduto do aeroporto. Sim, Na minha humilde e ignorante opinião, o viaduto primeiro que deveria ter sido feito era o da Federal, que é esse do Atacadão que aqui. é esse do Atacadão aqui em cima, e não o do aeroporto. Uhum. Precisava de um viaduto ali? Precisava, beleza. Mas você lembra, acredito que sim, muito embora você é mais novo do que eu, pelo que você disse. Mas você lembra que ali A rotatória. era uma rotatória e horrível, Sim. né? Mas com esse viaduto que foi feito agora, que você passa por cima, você faz a rotatória, passa por baixo, que é um negócio extraordinário. Eu achei um negócio extraordinário de engenharia ali. Aham. Eu acho que aquele engenheiro que fez aquele viaduto ali, talvez ele resolvesse o problema no Jacinho, Já sentinho. né? Daquele viaduto ali. Eu acho. Mas, enfim. Voltando para a ambulância. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta aí? Não sei se pode dar esse detalhe, né? O pessoal que queria uma mulher quer saber valores. Valores. Vamos Você lá. pode passar ou acha melhor Pode. a pessoa entrar em Não, contato? não tem problema, a gente passa. Passa sim. Ó, antes de você falar mais alguma coisa aí, alguém disse aqui assim, a Marciângela. Sim. Parabéns pela live. Muito bom saber que na nossa comunidade existe um serviço de transporte de urgência. E é 24 horas. 24 horas. Foi ela que perguntou o valor? Que ela perguntou aqui também, ó. E o valor vai ser informado na live? Sim. Fica à vontade Vamos aí. lá. Os valores. Vamos lá. Vamos falar do valor. Eu até me ajeitar aqui. O valor do plano assistencial. Vamos falar primeiro do plano assistencial para que as pessoas possam fazer a diferenciação do valor do plano e de uma remoção particular. O valor do plano assistencial. Se for o plano para uma pessoa acamada ou acima de 60 anos, R$ 120. Já dá direito à urgência e emergência, consultas e exames eletivos, o acamado. Certo. Né? Se for uma família Presta atenção aí, viu, pessoal? se for uma família de até 5 pessoas, R$ 200. Ainda que as 5 sejam acamadas, R$ 200. Tá? Barato. Eu não acho caro. E não é porque eu sou dono da empresa, não. Sim. Mas Para ter essa pronta resposta. porque veja só, você paga. Isso você está falando do R$ 150 plano. Do plano. O valor O mensal. valor mensal. Certo. Se você for fazer uma remoção hoje, dentro de Maceió, digamos, do HGR Certo. para o tabuleiro, uma remoção dessa não sai por menos de 280 a R$ 300. Uma. Entendi. Então, se você for fazer um paciente que está acamado e precisa constantemente estar indo e voltando ao médico, coisa parecida, Ela vai gastar bem mais. bem mais. Então, é muito mais vantajoso você fazer o O plano. plano. Né? Isso. É tanto que as pessoas até dizem, rapaz, quando a gente apresenta, as pessoas até se surpreendem, não só com o serviço que é oferecido, pelo fato de existir um plano assistencial de ambulância em Alagoas, porque não existia. Nós somos pioneiros aqui, já existe em outros estados. No Maranhão tem uma empresa, em São Paulo tem outra. E, pelo que eu estudei antes de montar a minha empresa, essas empresas, elas prestam esse plano apenas para urgência e emergência. E essa visão aí, ela, assim, quem bem olhar por esse lado vai entender o que é que eu estou falando e o que você está falando também.
pela série de coisas Isso. que se faz necessário você ter ou se enquadrar para prestar esse serviço, ela se torna barata. Isso. Porque primeiro, como você bem falou, e a gente sabe, o investimento da compra da ambulância ele não é barato. Não. E, consequentemente, vem a sua preparação, a sua capacitação. Sim. Acredito eu que você fez curso Sim. e tal, e vira e mexe, e sem contar os equipamentos que você tem na Não é na barato. ambulância. Não é barato. É. Não é barato. Olha, para você montar uma ambulância básica hoje, só de equipamento, só do que tem lá atrás. Não estou nem falando do veículo, Aham. só do que tem lá atrás. Com tudo que é exigido pela vigilância sanitária, você pode separar aí perto de R$ 10.000. Ligeirinho. Só o equipamento, não está Só falando o nem do equipamento. carro. Não estamos falando nem do carro. Nem da sua capacitação, Nem um da curso, medicação. uma coisa ou outra. Isso, exatamente. Nós estamos falando de aproximadamente 10 mil. Para seguir à risca tudo que é necessário. Uhum. E tem que ser. Porque você Sim, está trabalhando isso, com vida. Então isso. você tem Tudo que fazer, aquilo que a gente já falou, né? É. Sobre sua você responsabilidade. tem que ter essa responsabilidade. Isso. Né? Vamos mais. Alguém disse aqui que Hum. por causa de R$ 104 perdeu o melhor condutor. Tem mais alguém aí falando? Tem um rapaz que perguntou aí se ele está precisando, precisando de... Tá contratando condutor, né? Condutor, sim. Ainda não. Ainda não, mas Ainda fica não. em stand-by aí quando a empresa... Mas pode mandar, anota aí o e-mail. Pronto, aí. Eu acho que ele conhece ele, porque ele sempre elogia aí. R2 Vida, meu amor. Seria esse Piaba Produções. É gente boa demais, meu amor. Pronto, é ele aqui. Gente boa demais. Ele tá falando isso aí, mas ele já fez emoção pra mim, já. Foi? Já. Ah, Quando eu tava de plantão no rapaz. hospital, ele foi lá buscar a ambulância pra fazer a remoção dos Ah, pacientes meus. Quero mandar um abraço aqui pro Valmir da Bike. Valmir, um abraço, meu irmão. Eu vou alinhar com você aí qualquer dia desse pra gente estar aqui, viu? Pode me aguardar aí. Não tenha dúvida não. Eu tenho umas ideias aqui, vou trazer você aqui. Muito Vou bem. trazer mais uma pessoa aqui pra Boa. juntar as terras com você. Eu vou lhe fazer um desafio, viu? Quero ver se você é bom mesmo no teclado. Eita. Eu vejo seus vídeos aí, mas Eita. vou lançar um desafio pra você. Quero ver se você é bom mesmo. Viu? Eu já tô vendo que a chapa vai esquentar. Pra gente encerrar, o Rivonaldo vai fazer as considerações finais dele e vai trazer aqui em primeira mão Sim. uma novidade pra você aí. Certo? Vamos lá. A gente se conheceu há pouco tempo, Sim. tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, né? Eu vou pedir até aqui para minha produção fazer esse registro, Sim. que o Rivonaldo vai trazer em primeira mão aí para quem é amante do esporte, para quem por esses dias e em outros dias aí também viu alguma coisa do tipo, vai ter lá na orla. Vai ter lá na cidade não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. E ficou com vontade, o desejo de participar, De fazer. de querer fazer parte. E o Rivonaldo, ele prontamente teve também essa ideia. E a gente foi juntando as terras ali e ele fez ali se aproximou do Anderson e da sua esposa. Eu esqueci o nome dela aqui. É alguma coisa Galvão. Me perdoe aí, viu? Onde que esse casal que eu falei, o Anderson e a esposa dele, eles são aqui do CT da Gata. Isso. CT das Gatas, né? Na verdade, Isso, CT das Gatas, perdão aí, que é aqui da nossa comunidade Isso. também. Esse dia eu falei com ele, quero trazer eles aqui Gente também. boa. É? Gente de Pronto. altíssima qualidade. Quero trazer eles aqui também pra gente estar trocando essa ideia e colocando em prática, Rivonaldo, como você tem visto aí também. Esse é o nosso lema. Sim. Dar vez e voz, tanto para o comerciante quanto para o morador Isso. aqui da nossa comunidade. Então, para pessoas que têm história, essa é a nossa visão. Exato. Então, o Rivonaldo vai estar fazendo esse convite aí para você, vai estar contando aqui em primeira mão que ele, junto com o Anderson e a esposa, está preparando aí um negócio para vocês que gostam do esporte. Fala aí, Rivonaldo, um pouquinho disso aí. Nós estamos preparando, alinhando, estudando direitinho, para que a gente possa fazer a primeira corrida pela saúde no João Sampaio.
vai ser alinhado o percurso de 2,5 e 5 quilômetros, um percurso Kids também, e tudo isso vai ser preparado da maneira correta, seguindo a legislação, com a DMTT, com as outras secretarias que sejam necessárias. A data, há uma data já prevista, ainda não é oficial, mas provavelmente em outubro, e aí nós vamos estar anunciando mais para frente um pouquinho, depois que tudo estiver alinhado, para que haja essa corrida, né? Tanto kids quanto adulto, de 2,5 e 5 quilômetros, para a comunidade, onde a gente possa tanto divulgar o CT das Gatas, o serviço da R2 Vida, e ao mesmo tempo proporcionar para os amantes do esporte essa oportunidade de poder correr perto de casa, Correto, né? correto. Poder fazer Correr dentro da sua comunidade, dentro da né? sua comunidade. Isso aí. Porque tudo isso, se a gente observar direitinho, a gente movimenta o nosso próprio comércio local, Sem sombra de dúvida. né? Vai ficar aqui também um convite aí para o comerciante, Ronaldo, que ele queira patrocinar, que ele queira colaborar, Isso. ajudar, para fazer o negócio acontecer, né? Porque o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de alguém que confeccione camisas, porque quem for correr vai precisar de Vai uma precisar. identificação, Isso. né? De alguém que possa fornecer a água, que vai ter pontos de hidratação durante todo o percurso, Isso. né? De algumas pessoas, de alguns comerciantes que possam fornecer algumas frutas, tipo banana, maçã, Melancia. uva, melancia, que hidrate, porque quando termina o percurso é necessário que o atleta possa se hidratar ali. Então, todos esses comerciantes que puderem e quiserem participar, patrocinando, eles terão os seus nomes, Divulgado. suas logos divulgadas nas camisas que serão confeccionadas, inclusive da pessoa que vai confeccionar a camisa também. E eu faço questão de colocar aqui, ó, Pronto. na tela da Voz da Comunidade. Então, fechou. Eu faço essa questão aí. Essa é a minha forma de poder ajudar. Pronto. E Então nós fica temos aí o recado, não só o recado, mas também como o convite, né? Para o comerciante que ele quiser ajudar, que ele quiser participar também, né? Isso. As portas estão abertas. Eu creio que você vai sentar lá com o Anderson de novo, Isso, vai vamos sentar, alinhar ajustar todas as tudo isso aí, coisas. alinhar e espero estar fazendo essa divulgação Vamos do dia, passar da pra data, você, com de forma certeza. oficial aqui. Vamos passar para A você. R2 vai dar todo o suporte. Todo o suporte, a ambulância vai estar presente, a Pronto. enfermeira, vai ter mais um técnico, Pronto. provavelmente 1 ou 2 bombeiros civis também. Show de bola. O percurso é 2,5. 2,5 e 5 Eu quilômetros. pensei que era de 10 que eu ia fazer. Tu ia correr? Eu ia de 10. 10 10 quilômetros. metros. 10 quilômetros. 10 quilômetros eu ia correr. Ia mesmo? Ia não, vou. Assim que você bota pra você não vou. Ah, Oxi, tá por de- fora. Ele tá falando que vai correr de moto. Eu queria, Cláudio, agradecer a oportunidade, tá? É um espaço espetacular. O trabalho que você vem fazendo aqui, a Voz da Comunidade, na nossa comunidade, é um trabalho diferencial, é um trabalho importante, porque está dando voz e visibilidade à nossa comunidade, que há muito tempo, diga-se de passagem, a gente vê que tem sido esquecida, né? Infelizmente, a gente precisa dizer, mas nós só somos lembrados a cada 2 anos, né? A cada Que, é, 2 anos. que a gente sabe em qual período é, né? A gente sabe em qual período é. Aí nós somos lembrados. Isso. Aí vem A, vem B, É. vem C. Eu não estou aqui para falar nem de um lado nem do Sim, outro, até sim. porque cada um tem sua Isso, particularidade, correto. cada um tem sua escolha. Correto, Eu sou, como empresa, eu sou apartidário, correto. né? Como cidadão, eu posso ter minha opinião. Sim, sem né? sombra de dúvida. Até porque é constitucional. Isso, Né? isso. Nós temos que ter a nossa linha. Inclusive, é dever cívico. Sim, né? sim. Mas, como empresa, eu sou apartidário. No entanto, o nosso bairro, ele precisa de mais visibilidade. Ele precisa ser mais visto pelo poder público, né? Porque foi ontem você fez a live Com o Betinho? Sim, Foi ontem, foi Pronto. ontem. E foi tocado no assunto sobre o nosso
terminal de ônibus. Sim. Esse terminal de ônibus aí, ele tá aí desde quando eu conheço o João Sampaio, do mesmo jeito. Da inauguração, no mínimo. Então, assim, não tem um banheiro, pelo menos eu desconheço. Tem o banheiro que os motoristas usam, né? Sim. Não se sabe se ele... De usuário, Isso. dos trabalhadores. Mas se tiver uma senhora idosa ali e Sim. tal, né? Uma criança que precisa, enquanto está aguardando o ônibus aí, não há um banheiro ali. Eu fiz uns registros com base em informações passadas por uma pessoa que é cadeirante. Uhum. Eu sempre falo dele aqui, que é o seu Maurício. Ele mora ali na quadra 7. Inclusive ontem também a gente conseguiu trazer uma equipe da TV Gazeta, Sim. que veio aqui e fez os registros, não só do terminal, mas mostrou a situação do campo, foi a situação do campo, mostrou a situação do terminal, mostrou também a situação aqui da escola, que a quadra, o ginásio na verdade começou a ser feito, mas não terminaram. Sim. E tá aí parada a obra e a comunidade precisa de uma resposta disso. Precisa. E o terminal tem situações ali da pilastra que os ferros já tá à mostra. E certamente se já tá à mostra é porque já enferrujou, já não tem mais Entendeu? a mesma Aí a gente vê onde é que tá a consideração pelos usuários. Pois é. A gente enfrenta cada coisa, Rivonaldo, que, tipo assim, a pedido dos moradores, eu fiz um vídeo aqui mostrando a situação dos ônibus que fica em torno da escola. Sim. Que pessoas, principalmente mulheres que passavam por aqui, indo para a igreja, descia do terminal, ficava com medo pela situação que o ônibus tira a visão, uma coisa ou outra. Sim. E eu recebi uma crítica de uma pessoa, um comentário, ao qual a pessoa disse assim: e só tem essa calçada para passar, é? Aí eu, educadamente, respondi a pessoa: não existe só essa calçada. Só que essa calçada, ela dá acesso à igreja, ela dá acesso ao terminal de ônibus. Sim, e ela dá acesso à escola e até algum comércio. Sim. Que a pessoa vai comprar um pão, uma coisa ou outra. E eu entendi perfeitamente o comentário daquela pessoa, que era o seguinte: é uma pessoa que tem o seu veículo e não passa por ali, anda no conforto do seu carro. Pronto. Né? Entendeu? Muito então bom. Você imagine se você pensasse dessa seguinte forma. Tipo, tu tem o teu carro, eu tenho minha moto, tenho o meu carro, então os outros que se virem de seus pulos. Eu fiz até um comentário ontem na live a respeito do próprio terminal, em que eu disse que esse telhado, as pessoas, dependendo da chuva, o pessoal se molha. Molha, né? E como o banco tira água de rodo. Eu já fui lá e fiz registro lá. Pronto. Aí um cidadão foi e disse assim, nos comentários: então compra um carro. Aí eu fui e respondi: eu tenho. Você entende? Eu só estou comentando porque eu estou pensando no conforto da comunidade. Justamente. Não é porque eu tenho um carro que eu vou o povo que se vire. Não. Você entende? Nós temos que pensar na coletividade. Na coletividade, correto. Porque a sociedade só existe se houver coletividade. Coletividade, correto. Né? Correto, então, sem sombra de dúvida. É assim que tem que ser. Sem sombra de dúvida. Nós não estamos aqui pedindo favor a ninguém. Isso. Vou contar uma situação aqui que eu acho um absurdo. Se você for em qualquer UPA do estado hoje, agora, pode ir agora. Nenhuma tem motorista. Todas elas têm ambulância. Mas não tem um motorista. Mas não tem um motorista noturno. Para que serve a ambulância? Pra nada. Só para fazer enfeite lá. Agora amanhã, 7 horas da manhã, pode ir lá que tem motorista. Aí o motorista trabalha de 7 da manhã a 7 da noite. Aí quando é de noite... Morreu. Não tem nada. Aí se tem um paciente que precisa ser transferido... Tem que esperar. Outro dia. Ou então, corre atrás da ambulância de algum hospital que os motoristas trabalham 24 horas, para o motorista sair de lá da sua unidade onde ele é alocado, para ir lá naquela UPA destinada do Estado para pegar o paciente e levar. Para ir. Mas o funcionário é do Estado, o carro é do Estado. Mas então por que para facilitar não coloca um... Sim, não deixa um cara lá. Não tem um carro, não tem tudo lá, porque não... Pois é. Rivonaldo, quero aqui lhe agradecer de coração, certo? Você que teve dúvida aí
através da nossa live. E Pode entrar em contato entre em conosco. contato. Por mim, eu só tenho a agradecer. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aos que ficaram conosco aí até o final. E vou pedir mais uma vez, quem puder nos fortalecer, Sim. pode curtir aí os nossos vídeos, pode compartilhar, pode comentar, tá certo? Essa é a Voz da Comunidade, Tamo mais junto. uma vez, dando vez e voz a todos. Forte abraço.